Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre o que é o processo de respiração celular aeróbica, ou seja, aquela atividade mitocondrial que exerce, no nosso corpo um papel bastante importante para gerar energia. Então, especificando um pouquinho mais quimicamente o que é o processo, lembre que o processo é dividido em três etapas, três partes, que são duas dentro da mitocôndria e uma fora da mitocôndria. Então, começamos pelo processo extramitocondrial, que é o processo de glicólise. Então, lembrem de uma regra bem importante, tá? A cada fádio que vai ser formado, fádio H2, vão ser liberados 2 ATPs de energia no final do processo, e para cada NAD que for formado NADH ou NADH2, serão formados 3 ATPs no final do processo. Então, todo NAD formado, tu vai ter que multiplicar por 3, que é o número de ATPs gerado de energia no final. E cada vez que tiver um FAD, cada FAD multiplica por 2. Sendo assim, o que acaba acontecendo no primeiro processo que acontece no citoplasma, que é a glicólise, nada mais é do que a inserção de 2 moléculas de ATP. A gente quebra um ATP e liga num dos cantinhos da glicose, e pega o outro ATP e liga no outro cantinho da glicose, formando uma glicose di ou bifosfato. Essa glicose bifosfato ela fica instável e quebra em 2 pedaços. Cada um desses pedaços, então, chamado de ácido pirúvico. Então, nós vamos trabalhar com uma molécula por vez, tá? E vamos ver que depois o processo acontece 2 vezes. Então, quando a gente tem a quebra da glicose, a quebra da molécula gera energia direto para fabricar 4 moléculas de ATP. 2 moléculas que vão gerar a partir de um ácido pirúvico e outras 2 depois para o segundo ácido pirúvico. Então, uma glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, que tem fórmula C3H4O3. Então, cadê os outros hidrogênios? Estão aqui. Sai na forma de NADH2. Então, nós já sabemos que, nesse caso aqui, a gente tem 2 ATPs mais um NADH2. Então, só aqui, nós vamos ter, com esses NADs, formados mais 3 ATPs. Então, são 2 mais 3, são 5 para o primeiro ácido pirúvico. Como são 2 vezes que acontece isso, nós vamos ter então na primeira etapa fabricados 4 ATPs e mais 6 ATPs daqui. Sendo assim, uma glicose repartida em 2 ácidos pirúvicos. Esses 2 ácidos pirúvicos perdem ainda um CO2, ao perder esse CO2 se transforma em um acetato, que é o C2H4O, que liga com a coenzima A. Quando liga com a coenzima A, vai formar então o acetilcoenzima A. Esse complexo ele é formado somente para poder passar o acetato para dentro da mitocôndria, onde nós vamos começar a segunda etapa, a etapa intramitocondrial. Então, quando termina esse processo, nós geramos direto 4 ATPs mais 2 NADH2, que nesse caso, na primeira etapa, gera direto 4 ATPs, mas como nós gastamos um aqui e mais um aqui, sobram apenas 2. O que vai acabar acontecendo então é que todos os hidrogênios são liberados para esse espaço aqui que está todo pintadinho, que é o espaço entre as membranas da mitocôndria, e vão ser usados só no último pedaço, só no último processo. Então, cada um desses acetatos que entra aqui, ele passa para um ciclo de Krebs, cada um deles. Então, isso acontece dentro da matriz mitocondrial, que é o recheio da mitocôndria. Quando acontece isso, então, para cada ácido pirúvico que tem fórmula C3H4O3, que perdeu aquele CO2, se associou com a coenzima A e entrou na forma de acetilcoenzima A, ele vai ter acetilcoenzima A que entrou para dentro da mitocôndria, já se associa diretamente a uma molécula de água, se transformando numa molécula intermediária com fórmula C2H6O2. Só que esse tipo de molécula aqui, ela rapidamente perde 2 hidrogênios e os 2 hidrogênios vão embora na forma de um NADH2. Quando acontece isso, ficamos então com o acetil formando C2H4O2, que se liga diretamente com a molécula que já está dentro da matriz mitocondrial. Essa molécula aqui é o ácido oxalacético ou oxaloacético, que tem fórmula C4H4O5. Juntando esses dois, que foi o acetil que veio de fora, agregado de água, mais o ácido oxalacético, nós vamos ter a formação de uma molécula com C6H8O7. Essa molécula aqui é o famoso ácido cítrico, ou então chamado de citrato. Esse citrato ele vai perder 2 hidrogênios na forma de um NADH2 e vai perder um CO2, se transformando então em uma molécula intermediária chamada de ácido alfa-cetoglutárico ou cetoglutarato.
Essa molécula, então, como perdeu um CO2 e perdeu 2 hidrogênios, fica com a fórmula C5H6O5. Esse ácido cetoglutarato, ele vai ganhar uma molécula de água e vai perder um CO2 e um NADH2. Como ele vai perder isso aqui, nós vamos ter agora a formação de um C4H6O4, chamado de succinil ou ácido succínico. Esse succinil ele vai acabar se associando com uma outra coenzima A e isso vai fazer com que ele gere um ATP e libere um FADH2. Então lembre que o FAD vai gerar no final 2 ATPs. A partir desse momento, quando a gente perde mais esses 2 hidrogênios, forma-se um penúltimo composto chamado de fumarato e esse fumarato tem a fórmula C4H4O4. Esse fumarato ele vai ganhar uma molécula de água e assim que ele ganha essa molécula de água, ele acaba liberando um NADH2, o último NADH2. Quando ele libera esse NADH2, o fumarato é transformado mais uma vez em ácido oxaloacético e volta a coletar os acetilos que estão vindo do lado de fora. Sendo assim, nessa segunda etapa toda, nós temos a liberação de 1, 2, 3, 4 NADH2, mais um ATP e um FADH2 para cada ácido pirúvico que entra. Só que lembre, lá na glicólise foram liberados 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, esse ciclo inteiro aqui, que é o ciclo que se forma o ácido cítrico, vai acontecer 2 vezes. Logo, nós vamos ter então que multiplicar todo esse ciclo por 2. Então, aqui, ó, no último processo, na última etapa, que vai ser a cadeia respiratória, nós simplesmente vamos pegar todos esses hidrogênios que tem aqui, saindo com NAD e FAD, mais esses hidrogênios que estão saindo aqui com NAD e FAD, e vamos multiplicá-los pelos 2 e 3, que nós sabemos que eles vão gerar, e isso vai formar o total de energia que nós temos. Então, agora nós vamos ver quanto se gera de energia direto nos processos, mais quanto se gerarão nos processos a partir da liberação desses NADs e desses FADs que serão liberados aqui. E então nós vamos ter o total de energia da produção final da respiração celular lá dentro da cadeia respiratória, que é a nossa etapa número 3. A etapa 3, então, ela basicamente consiste em recolher todas as coisas que sobraram em termos de hidrogênios e elétrons das etapas 1 e 2, ou seja, da glicólise e também do ciclo de Krebs, e tudo que sobrar de hidrogênios, oxidá-los junto com o oxigênio, transformando isso em água, para que não sobre nada no final do processo, a não ser energia. Sendo assim, o que acaba acontecendo então é que na etapa 3, ou cadeia respiratória, é chamada assim pelo fato de que agora realmente nós vamos usar o oxigênio. Então nós vamos usar o oxigênio, transformando então isso em água junto com os hidrogênios e vamos poder associar o ADP ou adenosina de fosfato com os fósforos. Lembrando que essa adenosina de fosfato ela na verdade é proveniente de atividades que nós fomos fazendo ao longo do nosso dia, tipo caminhar, acordar, ou a gente simplesmente ficar pensando que vai gastando ATP em outras atividades, quebrando ATP em ADP e por causa disso disponível a gente vai ter pelo citoplasma, pelas mitocôndrias, um monte de ADP e fósforos inorgânicos. Então o teu corpo simplesmente usa esse mecanismo para reassociar. E é essa etapa onde realmente isso tem mais importância, pelo seguinte, a nossa cadeia respiratória, ou também chamada oxidação fosforilativa, ela na verdade vai acontecer nas cristas mitocondriais, porque nós vamos ter 2 grupos de enzimas, os citocromos, que são aqueles que vão adequar energeticamente os elétrons, e as ATP sintases, que são aquelas que vão montar os ATPs, ou também chamada ATP sintetase. Então a primeira etapa, os citocromos, que são cadeias transportadoras de elétrons com baixo nível energético, vão elevando o nível de energia para que o elétron adeque a sua quantidade de energia. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que esse processo todo vai acontecer dentro do espaço das cristas mitocondriais. Então aqui está a membrana de fora, aqui está a membrana de dentro, e nesse espaço, entre as 2 membranas, a gente vai estar lotado de hidrogênios e elétrons, sempre criando um potencial de meio mais concentrado e para dentro menos concentrado. Por isso, o citocromo, nesse caso, que é aquele que vai ser responsável então por transportar os elétrons, vai adequar energeticamente os elétrons para que eles possam se ligar novamente ao hidrogênio. Quando a gente liga 2 elétrons que estão energeticamente adequados, mais 2 hidrogênios que atravessaram a membrana através dos citocromos, que são essas moléculas em azul,
para dentro da mitocôndria, eles entram e se associam de volta com os seus elétrons e com meia molécula de O2, formando uma molécula de água. É assim que nós vamos ter a origem da água que sobra do processo de respiração celular. Então, o citocromo é para adequar os elétrons. Sendo assim, eles vão transportando de um citocromo para o outro os elétrons, por isso também ganha o nome de cadeia transportadora de elétrons. Fora isso, a gente vai ter um segundo processo, que é aquele realizado pelas enzimas ATP sintase ou ATP sintetase, que é associar agora toda a energia disponibilizada por aqueles NADs e FADs que vieram de todas as etapas anteriores. Sendo assim, voltamos para aquela informação. Cada NAD formado vai gerar energia para 3 ATPs e cada FAD formado energia para 2 ATPs. Então, nesse caso agora, o que nós vamos ter de formação energética é o seguinte: os ATPs que serão fabricados pela disponibilização de energia que vem dos elétrons do NAD. Então, os NADs que vêm da glicólise lá da fase 1 eram 2. Então, se são 2 vezes os 3 ATPs que pode ser gerado, dos hidrogênios liberados do NAD e da glicólise serão fabricados 6 ATPs nessa cadeia transportadora de elétrons. Segundo, do ciclo de Krebs, a gente teve então 8 NADs sendo liberados, sendo 4 no primeiro ciclo, do primeiro ácido pirúvico, e mais 4 do segundo ciclo, do segundo ácido pirúvico. Sendo assim, o que a gente vai ter são 8 NADs. Então, cada NAD libera energia para 3 ATPs, então 3 ATPs, vezes 8 NADs, 24 ATPs gerados a partir só do ciclo de Krebs. Então, é bastante energia que vai ser gerada por causa desses hidrogênios. Ainda, tem os ATPs agora vindo FAD, que é lá dentro do ciclo de Krebs. Então, do ciclo de Krebs, a gente tem a liberação de 2 FADs. Só que cada FAD libera energia para apenas 2 ATPs. Sendo assim, são 2 FADs vezes 2, 4 ATPs aqui nesse processo. Então, só de hidrogênios e elétrons, vocês vejam que a gente tem um montão de energia produzida. São 24, mais 6, 30, mais 4, 34. Então, só aqui já dá 34. Então, um montão de energia nesse sentido. Além disso, a gente tem os ATPs que vêm diretamente dos processos. Então, no primeiro processo, que era a glicólise, lá o processo em si, ele já gerava 4 ATPs. E aí, lembra, né? A gente gastava 2 para poder começar o processo. E além disso, a gente vai ter os ATPs gerados diretamente no ciclo de Krebs, que são 2. Um ATP para a primeira volta e um ATP para a segunda volta. Sendo assim, se a gente somar os que são fabricados diretamente nos processos, que são 6, mais esses 6, mais esses 24, mais 24, vai dar um total de energia produzida para cada uma molécula de glicose de 40 moléculas de ATP. Então, cada vez que eu quebro uma glicose, o total de energia é 40 moléculas de ATP. Mas, a gente sabe que a gente gastou 2 ATPs para deixar a glicose lá no começo instável, para instabilizar ela poder começar a quebra toda. Nesse caso, a gente tem que descontar aqueles 2 que foram consumidos no comecinho para a glicólise poder acontecer, e aí a gente vai ter um total de energia disponibilizada. A total disponibilizada são 38 moléculas de ATP, finalizando então o processo de respiração celular.